E bom dia, luzes do dia. Como vocês estão? Tudo leve e divertido? Carlos, seja bem-vindo. Marcele, seja bem-vinda. Keila, seja bem-vinda. Lenita, seja bem-vinda. Edi, seja bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo. Como podemos nos integrar mais e mais e mais? E aí, como que vocês estão? Gostaria de saber como que vocês estão em relação as células, a este olhar micro, né? Como que você tem conversado com as suas células, conversado com você mesmo, solicitado contribuição, ajuda das suas células. Quanto mais você pede ajuda, mais você flui, se sente empoderado, não é aquela cada passo que eu dou, o universo vem e coloca ao chão. Então, fazer esse movimento, né, de solicitação, de chamado de ajuda das suas células para a sua vida, para essa experiência humana chamada vida. E também além, né, de conversar com as suas células, você também pode conversar com o mundo micro, que foi justamente esse, o mão na massa da semana passada. Você fazer esse chamado, esse convite de contribuição, de apoio, de conexão e integração com um todo, não é? Fazer um chamado de ajuda com as coisas ao seu redor, com a sua casa, com o seu carro. Você sabia que você pode dar nome para as coisas ao seu redor? Nome para o seu carro, nome para a sua casa, nome para os seus utensílios, para o seu celular, para o seu notebook, enfim. Você, o que você acha sobre isso? O que que você percebe, né, quando você dá um nome. Você está sendo mais íntimo com aquilo. Você está se conectando e se integrando mais. Esse foi o nosso mão na massa do encontro passado. Você solicitar a contribuição das coisas ao seu redor. Lembra a base, né, dos princípios? Permitir que o outro seja o outro e permitir que você seja você. Ou seja, o quanto você está permitindo que esse dispositivo que você está nos assistindo, seja ele na totalidade, seja um notebook ou celular, enfim. Ah, isso aqui só me ajuda fazendo isso ou isso. O que mais? A perguntinha básica. O que mais? Por que não? E se eu me permitisse receber, fluir, aceitar toda a ajuda, contribuição desse dispositivo ao meu redor? É uma pequena mudança energética, né, uma pequena mudança de percepção. E o nossa base aqui, né, eu estou falando tudo isso aqui para que você possa se permitir mais, se abrir mais o seu coração. E aí, alguém gostaria de compartilhar alguma experiência, alguma então, Lenita? Bom dia, luz do dia. Bom dia, luz do dia. Nós estávamos na associação fazendo um evento para 300 pizzas e aí eu precisava daquele ralador de queijo que é elétrico e ela começou a esquentar e parava. Eu falei assim: "Ô, minha queridinha, minha linda, maravilhosa, o que que você pode me dar mais? Eu estou precisando de você, vamos junto". Pois ela fazia, assim, 15, 20 minutos, aí ela dava aquela engasgada, a gente punha queijo ralado, queijo bem gelado nela, aí ela dava aquele tranco e voltava. Eu falei assim, eu fiz todas, foram 24 peças de 4 quilos cada uma. Uau! É bastante. E ela foi assim, ela fazia, dali a pouco ela dava um tempinho, eu falava assim: "Tá tudo bem, nesse tempinho que você tá dando, eu vou arrumar eles nos saquinhos, nas coisas, deixar pronto, viu".
Eu falei: "Gente, se alguém me visse eu falando assim na madrugada, ia falar que eu era doida, conversando com a maquininha". Mas deu Olha tudo só, certo e eu falava para ela: "Eu sei que você pode me dar mais, vamos lá, vamos, vamos, vamos". que incrível. Poderia ser uma situação para te tirar, né, da consciência ali, de deixar ansiosa, brava, irritada, não é? E você usou disso para se conectar mais com todas as situações ao seu redor, principalmente com a maquininha de queijo, e levou isso com uma leveza. Isso é um exemplo muito nítido do que a gente fala aqui, né? Leve e divertido, não é? O divertido não é o engraçado, cômico e simplesmente por ser cômico. Não, o divertido é na leveza do ser, na diversão, a alegria do ser, alegria 540 Hz acima do amor. É, mas eu E já que conhecia exemplo ela. lindo. Ah, O ano passado nós fizemos e ela falhou e parou de uma vez e não funcionava mais. Todo mundo teve que ir no ralador manual, aí meu marido ainda falou assim: "Ai, você vai fazer de novo com essa?". Não, o rapaz falou para mim que já arrumou ela, era o induzido, que estava certo, que estava bom, e ele emprestou de novo para nós, disse que eles usam, que estava certo, só que eu acho que eles usam, assim, um pouquinho e para, né, não muito tempo. E eu já a conhecia, já era maquininha. minha conhecida essa, e da outra vez ela parou que não fez mais nada, dessa vez não. Dessa vez eu acho que é porque eu conversei com ela, ela continuou, ela foi até o fim. Sensacional, parabéns, parabéns por praticar, parabéns pela consciência ali de perceber a situação, né, de colocar em prática. Eu Isso tudo pratiquei poderá. mesmo o que a gente faz aqui, hein. Sensacional, sensacional. E parabéns, parabéns. Alguém mais gostaria de trazer alguma consciência, compartilhar alguma percepção, alguma vivência aí? Tudo leve e divertido? Marcele, Oi, gente, bom dia. bom É, dia, quando, Lucinha. quando eu tinha carro, isso em 1700 e Guaraná com rolha, eu tinha a mania de, tipo, beijar minha mão, aí eu colocava minha mão no carro, tipo, como se estivesse beijando meu carro, né? E falava, fica com Deus, bebê, não vai com estranho e não deixa te machucarem. E aí eu fui fazer um mochilão pela Europa, dei o comando e falei, meu amor, só vai com a minha mãe, não vai com estranhos. E aí diz a minha mãe que tentaram roubar o meu carro, mas que ele nem machucado ficou, assim, machucado tipo de ter a porta machucada, assim, nada, né? E eu falei, caramba, meu bichinho é obediente mesmo, né? E vindo para agora para a atualidade, eu fiz uma cirurgia odontológica, por isso que eu não tô conseguindo falar direito. E aí na quinta-feira eu comecei a ter um pequeno problema, assim, né? Aí eu mandei mensagem pro dentista e falei, olha, tá doendo, não sei o quê. Ele falou, Marcelo, eu só consigo te atender na segunda. Isso ontem à noite. Aí eu falei, tá bom. Aí eu conversei, falei, corpo, segura as periquitas até segunda-feira para eu poder chegar no dentista e ele poder resolver o problema. Porque assim, eu não tava conseguindo comer, eu não tava conseguindo tomar água, então eu não conseguia tomar remédio pra dor, não conseguia nada. Então eu falei, corpo, só segura as periquitas, pelo amor de Deus. E aí foi engraçado, porque foi chegando no limite do horário do atendimento, o corpo começou a doer, tipo, ó, segurei minhas periquitas, agora vai que é tua, né? Tipo, eu fiz a minha parte, agora segura aí, faz a sua parte e me socorre, porque eu tô machucado, né? E aí, assim, deu tudo certo, mas, assim, como eu consegui ter um controle de falar, corpo, não tem o que fazer neste momento, tem que esperar até segunda, porque, assim, não dependia só do dentista, dependia de um outro profissional também, que esse outro profissional só ia poder me atender ontem à noite. Então, não ia adiantar eu ir no dentista, porque eu ia me desgastar, fazer uma viagem de ônibus que não era tão Nossa, aconselhável neste momento, porque eu tô cheia de ponto na boca e tudo.
para chegar lá e falar: "Não posso fazer nada, que tem que fazer um outro profissional". Então eu peguei e falei: "Corpo, sossega as periquita, para o seu bem-estar é melhor a gente ficar quieto em casa, segurar as periquita aqui". Aí eu fui lá ontem, tudo, aí ele pediu pra eu voltar na quarta. Eu acho que até sábado eu tô tudo ok. Espero, né? Segundo ele, até sábado eu vou estar 100% recuperada. Então eu tô nessa conversa com o meu corpo. Mas, meu, tipo, eu consegui ter o controle de falar segura e ele conseguiu segurar, assim. Sensacional. E um pouco falando do seu carro, você tinha nome? Ele tinha nome, seu carro? Era bebê. Fica com Deus, bebê. Bebê. Era bebê. É isso. Enfim, parabéns, parabéns pela prática. E olha só, já desde muito tempo você já pratica isso. Percebam também a consciência do seu ser, a consciência que você já tem e pode lapidar, né? Pode desenvolver mais, praticar e aplicar mais na sua vida. Sensacional, sensacional. É, existem técnicas, né, da, por exemplo, a Marcele comentou do carro ficar protegido, você também pode usar isso com você. Quando você estiver em algum lugar que você não se sentir muito seguro, você faz esse movimento de proteção. Enfim, existem vários comandos energéticos, mentais, enfim, que você pode utilizar. Lembre-se sempre, a vida parte de você e não para você. Leve, divertido? Alguém mais gostaria de compartilhar? Estou amando, sensacional, vocês compartilhando a experiência, não só, né, de conversar com as suas células, o seu corpo, né, esse corpício aqui, né, as células do seu corpo, essa comunhão das células, mas também com as coisas ao seu redor. Sensacional. Peça e receberás. Peça ao invisível que se torne visível. O mundo está ao seu comando. Lembra? Então, faça esse movimento, pratique e, principalmente, não só faça essa solicitação, não só esse chamado, mas também se permita receber, confiar nesse chamado, se integrar com esse movimento e fluir, né? Com leveza, se acostumando com as coisas boas na sua vida. Bora lá. No capítulo passado, no encontro passado, nós terminamos, né, o capítulo 4, Física Quântica, como plantar os céus, como é que é? Como plantar bananeira no céu, um negócio assim, cadê? Hum, Foi no capítulo 4. Enfim, falando sobre física quântica, falando sobre capítulo 4, a nova física, como plantar firmemente os pés no ar, né? E passamos por algumas consciências, né? Essa voz interior que ele falava do chamado dele, né, para esse movimento, mas ele se julgava como, julgava nessa essa pseudociência como charlatanismo, aí até que ele se permitiu, aí se permitiu ver também a ilusão da matéria, onde tudo é movimento, a gente viu lá o formato dos átomos, né, no formato de Planck, que é o sistema solar, prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons girando em torno. E a gente começou, né, nós entramos num tema delicado, falando sobre remédios, sobre a indústria farmacêutica, os médicos, né, que são induzidos a vender, a prescrever esses remédios, essas drogas, né, drogas lícitas. É, Falamos sobre que não são efeitos colaterais, né? O exemplo que ele deu da histamina, né, antialérgico, a histamina produzida pelo corpo, o organismo entende se é, por exemplo, para o vaso sanguíneo aqui na pele, ele vai neutralizar o ser usado aqui. Se é um medicamento, todo o corpo, né,
Daniel, o livro é Biologia da Crença, de Bruce Lipton, um biólogo é, renomado, deu aula em Stanford e em diversas outras universidades. E hoje o propósito dele, que é onde nós estamos caminhando, né? O propósito dele é levar toda essa informação, desmistificando, né, a biologia clássica para a nova biologia, como ele mesmo chama, no olhar da epigenética, inclusive. E aí ele falou sobre, né, trouxe consciência também dos medicamentos, que o medicamento, quando ingerido, não vai fazer efeito apenas, né, por exemplo, no antialérgico, onde você está precisando na pele, mas vai para o cérebro também, por isso que dá sonolência, porque o cérebro absorve a histamina de uma forma diferente que a pele absorve. Então, esse é um gargalo, né, da indústria farmacêutica, que as substâncias que existem nos remédios são absorvidas no corpo como um todo, e não especificamente onde está precisando, de forma genérica. É isso. Por isso que ele fala, não são efeitos colaterais, são efeitos, né? Então, não é efeitos colaterais dos medicamentos, não, são os próprios efeitos do medicamento que o medicamento não sabe ser usado, né? O corpo não absorve somente para o que está sendo necessitado ali, e sim como um todo. E, e aí foi falado, né, dos médicos, foi falado da indústria farmacêutica, até comentamos, né, sobre uma série no Netflix e falamos sobre a intuição. E aí eu até me lembrei depois, compartilhei com vocês lá no grupo o poder da intuição. E, enfim, e assim nós finalizamos esse capítulo e ele continua, né? Ele mergulha ainda mais nesse universo, nesse novo capítulo, né? O capítulo 5. Interessante que quando a gente mergulhou na física quântica mesmo, no final desse capítulo, percebemos a, a interferência destrutiva e a interferência construtiva, que inclusive também fez parte do mão na massa do encontro passado, né? Você perceber a energia, né, ao seu redor e utilizar isso de forma construtiva e não destrutiva. Até deu os exemplos aqui de você jogar uma pedra no lago, né? Iguais, da mesma massa, próximo, né, da mesmo peso, mesmo tamanho, é, no mesmo tempo e também em tempos diferentes para você observar essas ondas, como que elas se comportam fazendo o movimento, né, de interferência construtiva e de interferência destrutiva. E isso acontece no dia a dia, isso acontece na sua vida, a cada segundo, a cada respiração, a cada batida do seu coração. Né? Você pode utilizar dessas energias e utilizar como contribuição ou ficar na reatividade. Lembra que há duas formas de funcionar nesta realidade. Ou a passividade, como a gente brinca, deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim mesmo que acontece, e está na passividade, não tem ânimo para a vida, né? O submisso à vida ou a resistência, a reatividade, né? Não, não tinha que ser assim, tinha que ser diferente, nunca aceitando a vida. Então, para sair dessas formas de funcionar, você pode utilizar aqui a interferência construtiva, ou seja, se sintonizar, né? Olha que interessante aqui, ó, a consciência. Você se sintonizar e perceber qual é o chamado dessa energia que está acontecendo, não é? Vou usar aqui o exemplo da Lenita, que ela compartilhou um pouquinho há pouco, né?
essa experiência de conversar, né, de interagir com a maquininha elétrica raladora de queijo, ou seja, ela percebeu ali a energia da máquina que não estava 100% e se sintonizou com isso, no sentido de, não, vamos lá, eu entendo, vou aqui deixar você um tempo parado, mas bora lá, eu preciso de você nesse momento, percebe? Ou seja, foi uma interferência, uma conexão construtiva. Ela poderia ter usado a interferência destrutiva, ou seja, não entendido a situação e ter brigado ali com a situação, com a máquina, com ela mesma. Então, observe, né, esse olhar energético ao seu redor, no seu dia a dia, fazendo essas práticas, colocando em prática, fazendo acontecer na sua vida. Então, esse foi o final Ô, do capítulo. Rafa, Sim, nós podemos dizer assim, né? Ficar com raiva é dois trabalhos, um para engolir a raiva e outro para desengolir. verdade, não é? Porque depois vai ter que desengolir na terapia. Exato. Olha, Lenita, as suas palavras aqui tão sutis, mas tão profundas, não é? É, o quanto, não é, não só trabalhar, né, o que já aconteceu na infância, na adolescência, em vidas passadas, para quem acredita, mas principalmente no hoje, não criar mais sapos, né? Não criar mais problemas e situações que vão ter que ser trabalhadas nesta vida, ou, né, pactos, acordos, fidelidades, lealdades, trabalhados em vidas futuras, se você quiser, né, ficar na roda de Sansara, fluindo nesse movimento repetitivo, não é? Sensacional, Lenita. Gratidão, gratidão por compartilhar. Ah, então, agora, né, entrando no capítulo 5, a biologia e a crença, não é? Então, bora lá. Bem no capítulo, bem, é o capítulo, o nome do livro praticamente, né? O nome do livro é A Biologia da Crença. Agora, o capítulo 5 é Biologia e Crença. E vale ressaltar aqui, ó, ponto de atenção. Crença, ó, o que eu vou falar aqui agora é só para os avançados, hein? Parabéns por estar aqui, praticando, avançando na vida, colocando a neuroquântica em prática, experienciando essa conexão neuroquântica. Você ser divino, que é sentimento. Ó, já dei a resposta aqui. Crença é um sentimento. Tá? Então, vamos perceber a consciência que ele vai trazer aqui nesse capítulo, mas observe, né, que as crenças sejam limitantes ou possibilitantes, não deixando de ser crenças. Crença é crença. Mas então, Rafa, como que eu vou viver, né? Se tudo é crença, se eu tenho que acreditar em algo? É ser você na sua essência, que inclusive foi o mão na massa de quarta-feira, né? Viver no eu sou, e não é eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é eu sou a essência do meu ser. Então, bora lá mergulhar aqui, mas já percebam aí que crença é sentimento. Eu até comentei com vocês algumas semanas isso. Bora lá. Capítulo 5. Lembrando que, a qualquer momento, levante a mão, libere o microfone, deixe nos comentários. Ademilson, seja bem-vindo. Dei, seja bem-vinda. Como podemos integrar mais e mais e mais? Bora lá. Em 1952, um médico inglês chamado Albert Manson cometeu um erro. Foi, porém, um erro que o levou à glória e à fama científica. Estava tratando, por meio da hipnose, um adolescente de 15 anos que tinha problemas de verrugas. Tanto o Dr. Mason
enquanto outros médicos já haviam utilizado a hipnose para tratamento. Mas esse paciente era um caso especial. Sua pele, sua pele se parecia mais com a de um elefante do que com de um ser humano, com exceção da região do tórax, que era normal. Na primeira sessão, Mason se concentrou no braço do rapaz, induziu-o ao estado de transe hipnótico e lhe disse que seu braço seria curado e que passaria a ter a pele normal e saudável. O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele do braço do garoto estava normal, mas quando conversou com o cirurgião que havia tentado sem sucesso fazer enxertos na pele do paciente, percebeu que havia cometido um erro médico. O cirurgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que se tratava de um caso genético e possivelmente letal, a ictiose congênita, e não de simples verrugas, eliminando sintomas utilizando apenas o poder da mente, e o apenas está entre aspas. Como nós vimos, né, no clube de expansão, aqui dentro da comunidade, com o livro O Poder do Subconsciente, tudo, a cura parte do subconsciente, tudo parte da sabedoria do universo que habita em você, que você é, dessa conexão com o divino. Então, por isso, né, que tá aqui, ó, eliminando os sintomas apenas, né, com o poder da mente, Manson e o rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram então com as sessões de hipnose e a pele da maior parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas e provocações na escola por causa de sua aparência, a aparência de sua pele, passou então a ter vida normal. Quando Manson descreveu seu tratamento para a ictiose em um artigo para o British Medical Journal em 1952. O assunto se tornou a sensação do momento. A mídia passou a assediá-lo e sua sala de espera se encheu de pacientes de ictiose, que, até aquele momento, ninguém havia conseguido curar. No entanto, algo estranho aconteceu. Manson tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo efeito. Concluiu que o problema estava nele mesmo e em suas crenças sobre o tratamento. Não conseguia ter com os novos pacientes a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando um simples caso de verrugas. Agora, sabia que se tratava de pessoas com uma doença congênita e, entre aspas, incurável. Tentou ainda, durante um bom tempo, manter uma postura otimista diante dos prognósticos, mas um dia confessou em uma entrevista para o Discovery Health Channel, abre aspas, eu apenas fingia que estava tudo bem, fecha aspas. Como a mente consegue ser forte, mais forte que a programação genética? Pergunta. Como a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Como uma outra pergunta. Como a simples crença de Manson pode afetar o resultado no tratamento? A nova biologia tem algumas respostas para essa pergunta. A nova biologia é esse olhar, né, para a biologia através do olhar energético, através do olhar da física quântica, através do olhar além das questões newtonianas, físicas, materiais. A nova biologia tem algumas respostas para essas perguntas. Vimos no capítulo anterior, falando sobre física quântica, que matéria e energia estão interligados.
Na verdade, tudo é energia. Inclusive, a matéria é energia, se comportando como matéria. A conclusão lógica é que mente, energia e corpo, matéria, têm constituição semelhante, embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há séculos. No século XVII, René Descartes negou o conceito de que a mente tem, né, tem a influência sobre o corpo. Afirmou que o corpo físico é composto de matéria densa e a mente de uma substância ainda não identificada, porém imaterial. Como não conseguiu identificar a natureza da mente, deixou então o assunto de lado e o mundo continuou com uma questão filosófica não resolvida. Se a matéria só pode ser afetada por matéria, como uma mente não material pode estar conectada com o corpo denso? René Descartes foi aquele que disse: penso, logo existo, que eu até brinco, foi um desserviço, porque na verdade eu penso, sinto, percebo, emano, vibro, e aí? Eu existo. A questão de Descartes acabou sendo identificada e definida popularmente como o fantasma na máquina, em um livro de Gilbert Ryle, publicado 50 anos atrás, chamado The Concept of Mind, o conceito da máquina. A biomedicina tradicional, baseada em um universo de matéria puramente física e em conceitos newtonianos, concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão mente-corpo. Em termos médicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter que pensar na incômoda figura de um fantasma, a mente. A realidade de um universo quântico retoma conceitos que Descartes refutou. Sim, a mente, energia, emana do corpo físico exatamente como ele pensava. A nova compreensão da mecânica do universo, porém, mostra como o corpo físico pode ser afetado pela mente não matéria. Pausa. Dentro aqui do Manhãs de Terças com Física Quântica, dentro da comunidade, vocês têm as gravações dos encontros passados, inclusive do livro Energia ao Quadrado. É um livro sensacional, vocês podem perceber que eu falo bastante sobre ele. É um livro único e singular, que traz 9 experiências que provam o poder da sua mente. E uma das experiências é essa conexão mente-corpo. Inclusive, como a Marcele deu um exemplo sensacional aqui, falando com o seu corpício, com as suas células. Então, quem quiser, lá dentro, Manhãs de Terças com Física Quântica, tem tudo separadinho, as 9 experiências, inclusive, né, tem a Keila, e funciona mesmo, não é? A Keila usa bastante, né, Keila, o WhatsApp energético, né, a mensagem, a carta energética que você pode enviar para as pessoas, para você se conectar com as pessoas e as pessoas entrarem em contato com você. Por isso que, desde lá, né, vem esse termo, essa frase, essa consciência que a gente brinca, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Foi o livro que eu mais gostei e descobri o quanto posso. Olha que incrível, sensacional. Então lá tem uma das experiências, que inclusive é tudo dividido, né, das experiências, e tem um PDF também, os 9 PDFs com as 9 experiências para você já praticar, ser mais pontual. E lá tem as gravações também que a gente vai trazendo consciência ao longo do livro, né? E uma delas é você conversar com o seu corpo, com as suas células. E, ó, Manu, beijo do tio Rafa. E
Menina, como você cresceu? Fazia tempo que o tio não te via. Fazia tempo que a tia Lenita não mostrava você na câmera, não é? O tempo passa, né? Agora ela estuda de manhã, né? Coisa linda. Beijo Hoje do está tio com a Rafa. vovó só porque não estava muito bem. O tempo mudou, muda, né? É, Mas não ela está te tendo aula. escutou e quis saber quem que estava aí, se era o tio Rafa. Ah, lembrou do tio Rafa. Ah, sensacional, sensacional. Então, olha só como essas consciências, né, das literaturas que a gente traz aqui na comunidade vão se conectando, né, num senso de contribuição, de prática, Vamos de... pedir para a Marcela aí falar para a cura dela, né? Não é, não é. Inclusive, ó, a Lenita hoje pontual em tudo que fala, sensacional, gratidão. É, observe no exemplo, não é, Keila, já te passo a palavra, observe no exemplo do Mason, né, é, que ele acabou não tendo a clareza de consciência para curar, né, para contribuir, vamos colocar assim, para contribuir com a cura das outras pessoas que buscaram ele depois da notícia que se espalhou, né? Observe também como que você tem lidado. Eu vou colocar aqui o termo com o doente, tá? Como você tem lidado com uma pessoa, seja um familiar, um amigo, né, que esteja em alguma situação de De falta dor. de saúde, uma situação de dor, uma situação de falta de saúde, você olha para ele, para esse amigo, para esse familiar, enfim, já com olhos, né, de tadinho, ó pecado, ele não deveria estar passando por isso, ou você contribui com a sua energia, já olhando para ele curado. Isso faz total diferença também, ok? Inclusive, né, é uma das práticas que nós vimos no clube de expansão, aqui dentro da comunidade, com os livros do Neville Goddard, né? Se você quer mudar o seu relacionamento com alguém, mude primeiro esse relacionamento dentro da sua cabeça. Então, ao invés de trazendo consciência aqui dentro dessa energia, né, de uma pessoa que apresenta alguma dor, apresenta alguma doença, apresenta alguma, enfim, você emana, né, se conecta com isso, já com esse olhar de cura, de já passou, né, já fluiu, e não mais de tadinho, ó Deus, ó céus, ó vida, mude aqui, seja você a mudança que deseja ver no mundo. Keila, Deus amor, Keila, Bom dia. Acho que agora foi. oi, ei, Agora foi. Lenita falou um negócio, né? E eu lembrei daquele livro Limite Zero. Não sei se vocês já leram, que ele fala sobre a história do Ho Oponopono. E ele fala justamente, né, de quando a gente olha, né, como ele curou, né, todos os pacientes, sem nem ao menos nem ver, apenas com a ficha, né, do paciente, e ele trazia frases, e assim foi se criando, né? Se criando, não, né? Se conhecendo mais essa prática do Ho Oponopono. E aí, Lenita falou, eu lembrei logo, né, de fazer isso por Marcela, né? Já que estamos todos aqui, né? Emanar essa energia aí de cura e ela fazer a prática do Ho Oponopono também. exatamente, exatamente. Dr. Hyolyn, né, trouxe muita consciência, é, fazendo esse movimento de cura apenas com as fichas. E como que isso acontecia? Como que isso fluiu? Não é? Sem detalhes, porque a gente pode, inclusive, trazer esse livro aqui para a comunidade. É um livro sensacional, fora da caixa, né? Ele
dissolvia memórias de dor compartilhadas, tá? Então, você pode fazer isso também. Inclusive, vamos fazer, né, o nosso mão na massa aqui. Marcele, você aceita, você gostaria desse movimento de contribuição energética para que você passe, né, por essa situação de dor, de desconforto pós-cirúrgico com mais leveza, com mais rapidez e, enfim, não só com mais rapidez, mas com uma cura mais rápida, não é? Inclusive, né, ela escreveu aceito e, né, aceito, claro, gratidão, obrigado. Inclusive, é, essa questão, né, me veio muito clara nas últimas semanas e posso compartilhar com vocês, porque agora para mim também está um pouco mais claro, mas a gente pode também construir essa consciência juntos, expandir, né, se conectar. A cura, na verdade, tá? Olha que interessante. A cura é uma distração. Como assim, Rafael? Bateu a cabeça? Né? A cura, né, no senso, eu preciso me curar, é uma distração, tá? É uma busca no mundo exterior. Então, me veio muito forte que todos nós não precisamos da cura, porque a cura, na verdade, é uma rotulação, é uma categorização. Então, Rafa, como seria? Bora lá, expandir e se conectar com essa expansão juntos. Percebo que ao invés de buscar cura, né, harmonizar suas células, tá, com uma frequência harmônica. E assim podemos rotular aqui, até então, né, como a cura, mas não no mundo exterior, e sim dentro de você. Percebe que a consciência que eu estou trazendo aqui, o problema não é a cura, e sim como lidar com isso, né? Eu preciso me curar. Não, a questão é o que que eu posso fazer? Como posso me integrar mais com a frequência harmônica das minhas células? Porque, afinal, se minhas células não estão vibrando de forma harmônica, estão vibrando em frequências mais densas, gerando a doença e não estando curadas. E nem seria curada aqui o termo, né? Saudáveis. Leve e divertido? Foi uma consciência interessante que me veio para cada vez mais minimizar ou até mesmo eliminar a busca do mundo exterior. Leve e divertido? Bora lá. Como que vocês. Festa, não é? Festa lá no AP. Como que vocês percebem essa emanação de energia é, harmônica? É por isso que eu comentei sobre a consciência da cura para o nosso mão na massa aqui, que vai ser essa conexão, né, com a frequência mais harmônica para as células do corpício da Marcele. Lenita? Eu estou pensando aqui como. Para a Marcele, a gente tem que dizer nas tomadas de decisões, né? O que os dentes significam, o que eles trazem, quais as implicações, e aí a gente coloca sobre a representação das decisões, sobre as indecisões, sobre essa capacidade de analisar e tomar decisões. Então, a gente não vai levar nem para outros padrões inconscientes ou não, mas a princípio os dentes significam isso, né? E ela está num momento muito lindo, maravilhoso, que a gente acompanha, né? Há muito tempo. Eu vi um, um show que vai ter do Hugo aí no Sesc, que é do meu sobrinho. Eu quis passar para ela, porque eu falei, isso é a cara da Marcele, né?
Ir atrás, ver e estar feliz, estar de bem. Então, essas tomadas de decisões estão interferindo na vida dela, né? O que ela decide, o que ela faz, o que ela morde, o que ela está fazendo, tudo isso, esses sentimentos ela vai saber curar dentro de si. Quando ela curar, hoje, junto com a gente, a partir do momento que florescer essas decisões, tudo isso vai se curar, né? Maravilha, Lenita, me, Quem se me, adoeceu, se cure. me ajuda aqui então, bora lá, ó. Vai contribuindo aqui comigo. Nós vamos fazer, ó, Marcele, dois mão na massa. Um no olhar do Ho Oponopono e o outro no olhar aqui, que nós comentamos sobre como você se relaciona com a pessoa dentro da sua cabecinha. Então, num primeiro momento, não é, eu vou dar aqui alguns comandos, a Lenita pode até me ajudar, né, contribuir aqui, e depois vocês podem continuar ao longo do dia, tá? Fazendo essa prática nesse momento, nesse movimento aqui com o Ho Oponopono. Então, olha só, dando o Rafa, comando, o que né? eu entrei, que eu coloquei, eu acho que ela já conseguiu alinhar. Então, você flui, porque é uma forma mais geral, né? Vamos. Então, ó, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Eu dissolvo essas memórias de dor compartilhadas que me mantinha nessa falta de tomada de decisão, é isso, né? Então, exatamente. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É, em todos e qualquer momentos, falta de movimento, inércia, ou até mesmo freeze, congelamento, de falta de, como é que é? Falta de tomada de decisão, né? Esse congelamento na tomada de decisão, nesse ânimo para a vida, na tomada de decisão, seja ela pequena ou homérica, né? Eu dissolvo agora essas memórias de dor compartilhadas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, ao longo do dia, vocês vão brincando, né, com as frases do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Fazendo esse comando de dissolver as memórias de dor compartilhadas, que mantém a falta de decisão, a falta de tomada de decisão consciente. Maravilha? Primeiro bloco do Mão na Massa. Leve divertido, E Lenita, quer compartilhar e agregar alguma coisa? tem, e que consiga dividir as ideias e setorizar cada coisa para que possa decidir. Nós temos vários dentes, nós temos várias posições, nós temos várias coisas em nossa vida que nós temos que decidir. Quando o siso não entra, porque não está entrando, porque não está tendo espaço, porque não está tendo localização. Então, tudo que nós temos que decidir estão setorizados, e se a gente embrulhar tudo, não vai dar. Então, que a gente consiga setorizar o que é o que é o dente, o que é para a pessoa significa diferente do que num todo, então isso também interfere, né? Ah, o que está acontecendo, o que eu tenho que continuar e que deu uma paralisada momentânea, mas isso tudo já se resolveu. Sensacional. E tudo que nos mantém nesse tipo de padrão que a Lenita trouxe aqui de forma excepcional, compartilhando essas memórias de dor, nós aqui agora dissolvemos isso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. O Carlos compartilhou, né, um link, Carlos, sobre o que que é esse movimento. Ah, do Ho Oponopono em forma de música. Ah, que sensacional, 1 hora. Eu vou compartilhar também a música Canção do Ho Oponopono. Sensacional, Carlos. Muita gratidão por compartilhar. Depois, lá no grupo, eu vou compartilhar com vocês também, dentro do canal da Engenharia da Humanidade. Vocês têm 8 horas de mantra cantado também, né? A música do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato.
com imagens, né? Que os comentários são, né? Só as imagens já mudam nossa frequência, nossa vibração. Sensacional. Muita gratidão, Carlos, por compartilhar. E então, nesse Uma das primeiro coisas que a contexto, gente precisa ver, Rafa, quando é questão de dente, o sentimento é medo. então, ó, bora O lá que eu também. tenho Então, medo? não só a falta, exato, porque a falta, né, a não tomada de decisão pode ser por medo, essa paralisia pode ser por medo. Sensacional, Lenita. Então, todas as memórias de dor compartilhadas que me mantêm, né, no medo, na angústia, na não tomada de decisão, eu dissolvo, desfaço, Eu posso destrato. colocar, tem uma fase do Ho Oponopono que eles falam assim também, né? Eu, é, eu me permito ter força, eu me permito resolver tudo aquilo que me amedronta, tudo aquilo que me paralisa, eu me permito, eu sou grato, eu te amo, porque eu tenho força, eu consigo. Falar o já realizado, né? Também. Exatamente. Sensacional. E ó, o Carlos escreveu aqui também. Estamos todos com medo. Exatamente. Seja, né, qual for o medo, em qual nível, né, de qual Tem o profundidade. medo que é bom, que leva para frente, e tem o medo paralisante. Exato, o medo real e o medo ilusório, né? Mas o medo está aí, né? Então, lembra na nossa escadinha também uma base de consciência da neuroquântica, né? O julgamento, né? As crenças limitantes se dão pelo julgamento. O julgamento acontece, se fundamenta pela ilusão do controle. A tentativa de controlar, eu julgo, reverberando, criando uma crença. O que está por trás do controle? Ô, O que Rafa, está você por... prestou atenção na frase do Carlos? Que interessante. E como estamos conectados, nós aqui agora estamos todos com medo. Exatamente, Precisamos precisamos limpar de forma limpar compartilhada. compartilhada. Exatamente. Por isso que essa prática, né, até estamos nos estendendo um pouquinho aqui, agradeço imensamente a compreensão e a conexão de todos vocês, para a gente poder praticar isso ao longo do dia, ao longo da semana, né, ao longo do mês da vida, né, se dissolvendo, como a Keila compartilhou de forma sábia, a prática do Dr. Hewlin, que curou uma ala de psiquiatria apenas com as fichas, pois ele estava ali. Lembra? Autorresponsabilidade, a vida parte de você. Eu curo em mim as memórias de dor compartilhadas, né, com esse paciente, e assim ele curava, né, com as frases do Ho Oponopono. Então aqui, né, ó, crença se dá pelo julgamento, que se dá pela tentativa de controle, o controle ilusório da mente. E essa busca de controle é por se sentir, é a busca de se sentir mais seguro. E o que está por trás, fundamentando essa busca de se sentir mais seguro? O que o Carlos falou aqui sabiamente, o medo, e é onde eu quero levar vocês. O que está por baixo, por trás do medo, né? Porque aqui na neuroquântica a gente não fica só na superficialidade, a gente mergulha e compreende a fundação, né, para que eu possa fazer, né, um prédio da consciência com estabilidade e não um castelo de areia que qualquer situação da vida, qualquer onda vem e dissolve todo esse castelo de areia, né, desfaz esse castelo de areia. Não, né, vamos construir tudo isso de forma sólida, né? Você, consciência do ser, é ser inabalável, imparável, não é você se acostumando com as coisas boas acontecendo na sua vida. Ok, sem mais rodeios, o que está
por trás, né, do ansioso pelas 8 horas de Ho Oponopono com imagens, colocar na TV e passar o dia todo e fica ali limpando as memórias de dor compartilhadas. Exatamente isso, Carlos. Inclusive, foi até um movimento que eu gostaria, eu que ficava buscando esses vídeos, e na época, Carlos, eu achei um de 30 minutos, não era nem de 1 hora, era de 30 minutos. E aí eu ficava colocando, e quando eu via, já estava passando outros tipos de vídeo, e eu, vai, volta lá pro Ho Oponopono, vai, volta lá pro Ho Oponopono. Enfim, e aí o Pércio fez esse vídeo de 8 horas no canal e é sucesso. Eu vou compartilhar no grupo para vocês. Então, vai lá. O que que está por baixo, fundamentando o medo? A falta de empoderamento, de consciência, de ser infinito, ser divino que você é. Se você não confia em você, se você não se sente qualificado, bom o suficiente, você gera medo, medo devido à falta de conexão, à falta de integração no olhar de unicidade. Aqui com o medo, né? Se eu não me sinto empoderado, se eu não me sinto bom o suficiente, não me sinto capaz, merecedor, enfim, as bases das crenças, eu estou criando um senso de separação, de separatividade, de dualidade. Logo, eu tenho medo do diferente, medo das incertezas, medo do que eu não conheço. E aí entra a busca por segurança, a busca por controle, julgamento. Ah, é isso, legal, julguei, condensei, categorizei, criei ali uma crença limitante, uma percepção, um ponto de vista, um ponto de referência, é uma distração, uma ilusão, ok? Então, podem perceber essa base, né, dessa escadinha que eu falo, para libertar, né, literalmente, você se empoderar e não ficarmos simplesmente mudando, alterando crenças limitantes, e sim ir na base já e se empoderar do ser divino que você é. Por isso que eu digo e sempre repito, você é abençoado, você é iluminada, e parabéns por estar aqui. Bora lá. Então, esse foi o primeiro Mão na Massa. Uma segunda parte do Mão na Massa é você perceber, né, dentro da sua mente, fazer essa prática de tela mental, de visualização mental. A Marcele já com o dente bom, bem, com a boca boa, já falando bem, já fazendo todos os movimentos normalmente, né, tomando um café com ela, conversando com ela, enfim, pratiquem, né, com a Marcele, e depois você também pode praticar, fazer essa experiência, mudando aqui dentro primeiro o relacionamento com alguém, para você mudar esse relacionamento no seu mundo exterior. Leve, divertido, ó, Mão na massa sensacional. Olha lá, a Marcele comendo um pão francês quentinho, tomando um cafezinho e comendo um pão francês quentinho. Sensacional. Alguma pergunta? Tudo leve, divertido? Maravilha, maravilha. Parabéns, pratiquem. E, Alenita, eu vejo ela cantando, né, nos karaokê da vida, que Marcele ama um karaokê, não é? Eu tô fazendo Sensacional. live aqui com a Marcela. Ah, exatamente. Tá vendo? Cada um dentro do seu olhar, da sua percepção, observando sempre a Marcele, já, já numa frequência harmônica com as suas células, com os seus dentes, né? E, enfim, parabéns, parabéns, sensacional. Ó, um beijo no coração. Amo vocês e até o nosso próximo encontro. Beijo, beijo, beijo e mão na massa. E